Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você vai assistir esse vídeo, mas começa agora mais um episódio do Você Empresário. E hoje vamos receber aqui, melhor dizendo, o Matheus Silva, empreendedor, um empresário que é especialista na segmentação de alimentação e entende bastante sobre franquias. São vários assuntos aqui. E o bate-papo é solto, Matheus. Primeiro, eu quero te agradecer por estar aqui. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação, mas se sinta à vontade. Não é uma entrevista, é uma conversa, é uma resenha, como se diz hoje em dia, para a gente trazer, deixar mais fácil para entender coisas que às vezes o mercado fala um monte de nome grandão que a gente resolve com 2, 3 palavrinhas aí, uma conversa solta. Tudo bem com você, Matheus? Legal, Marcão. Cara, tudo ótimo comigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você. E estou à disposição para a gente bater esse papo e fornecer o maior número de informações para quem está assistindo. Perfeito, legal. Eu que agradeço a você. E com a gente nos bastidores, como sempre, o diretor. O diretor, Matheus, ele é um cara que vai ficar analisando todas as perguntas que eu faço. Em algum momento ele me chama aqui e fala assim: eu tenho uma pergunta. E geralmente a pergunta dele é muito melhor que a minha, e você vai se questionar por que não foi ele que fez esse bate-papo com você e não eu. Mas nos dê essa oportunidade, porque o diretor sabe toda a mecânica do YouTube, eu não sei, então eu preciso estar aqui, que eu tenho que ter alguma função nesse bate-papo, tá? Daqui a pouco aparece o homem por aí. Tá Mas ótimo, beleza, cara. vamos falar sobre empreender? Quando que você começou? Qual foi o seu primeiro negócio? Não me diga que o primeiro já foi um sucesso. A gente gosta de histórias que também dão Coisa errado, ruim, né? porque Coisa é ruim. isso, ajuda para a pessoa, É. quem está assistindo a gente, falar, poxa, não foi só comigo, né? Sim, bacana. Cara, eu sou formado em farmácia. Eu comecei minha carreira na indústria farmacêutica, então eu trabalhava na parte de desenvolvimento de medicamentos. Fiquei alguns anos lá, atingi um cargo de liderança de laboratório. Então, passei por grandes empresas. Foi muito, muito importante para mim essa passagem. Aprendi muita coisa em parte de gestão e liderança. Foi muito importante no começo da minha carreira. Só que eu sempre tive aquele sonho que eu acho que todo brasileiro tem, né, cara? Fala, cara, eu quero ter meu próprio negócio. Porque eu dava um puta de um sangue e, cara, a empresa crescia, crescia, crescia. Você crescia junto, mas não tanto quanto a empresa, né? E aí, minha primeira passagem no mundo do empreendedorismo foi, cara, com coisa automotiva. Então, a gente tinha uma loja que a gente aplicava isso, filme, som de carro. Eu ainda estava na indústria farmacêutica, então era um serviço paralelo ali, um job paralelo. E não deu certo por problema de sociedade. Meu sócio, cara, queria fazer umas coisas meio doidas lá e eu não concordava, né? Algumas coisas que não eram éticas ali, eu não concordava. Então, essa foi a minha primeira experiência no mundo dos negócios, que foi um desastre, assim. A gente passou alguns meses, sentei com ele e falei, cara, faz o seguinte, eu dou tudo que eu já dei de dinheiro, tudo que a gente construiu aqui para você, eu tô saindo sem nada, eu deixo para você. Então, essa foi a minha primeira experiência com uma sociedade, uma coisa que é, cara, realmente difícil ter sócio, né? E continuei trabalhando na indústria farmacêutica, até surgiu uma oportunidade de uma unidade no ramo de alimentação, onde era uma rede de comida chinesa, e lá era a última unidade da rede. Então, dava um prejuízo enorme e o franqueado queria fazer o repasse. E aí eu conheci um corretor que me apresentou o negócio e tal, sentei com o franqueado, ele falou, cara, a franquia é ruim, o produto é ruim, a praça é ruim. Aí eu falei, quer saber, cara, será que é isso mesmo? Comecei a ver outros franqueados, fui entender como funcionava o repasse e tal, que no Brasil ainda é uma coisa que as pessoas têm medo, evitam o repasse, né? No final da história, acabei comprando essa unidade. Em 6 meses eu passei ela do prejuízo para o lucro, então eu subi muito no ranking das unidades que estavam na rede. Porém, com um sacrifício enorme, cara. Eu tinha acabado de casar e eu trabalhava, cara, 14 horas por dia, então eu deixei de desenvolver produtos farmacêuticos para pegar meu carro e fazer entrega na rua, porque naquela época, 15 anos atrás, cara, não tinha motoqueiro disponível para trabalhar, as pessoas não... Era outro Era mercado, né? outro mercado, era muito difícil. Então eu saía de casa 8 horas da manhã, voltava 1 hora da manhã, recém-casado, e minha esposa na minha orelha aqui, né? Acostumado com o final de semana e tal. E, cara, para mim foi muito difícil entender como o negócio funcionava. Financeiramente foi até que legal no começo, né? Mas a parte social de vida, assim, eu zerei, cara. Não consegui encontrar com ninguém, era só trabalho, trabalho, trabalho.
E aí eu comecei a entender como funcionava, comecei a aprender, comecei a desenvolver um método ali, eu olhando, falar, cara, não é possível que todos os franqueados de franquia grande, por exemplo, passem o que eu estou passando. E eu comecei a identificar no mercado ali, cara, como que funcionava. Então, eu criei um método e aí, cara, com esse método eu comecei a comprar várias outras franquias dessa mesma marca e de outras marcas. Então, chegou um momento que eu tinha muitas unidades, era multifranqueado de várias marcas ao mesmo tempo. Cara, isso foi muito bom, foi uma escola muito boa para mim. E aí depois eu passei de fase ali, virei um consultor e depois um franqueador. Então, resumindo assim, bem rapidamente, a gente vai até falar um pouquinho mais depois. Mas, cara, minha trajetória foi assim, de farmacêutico para hoje ter um escritório onde eu toco uma franqueadora, né? E também toco expansão para outras marcas, tá? Perfeito. Acho que tem vários assuntos, né? Eu acho que várias dores, muita gente vai se identificar. Você tem primeiro a mudança de carreira, né? Eu acho que a questão da coragem de mudar de carreira. Você trabalhou, eu percebo que em empresários de sucesso é muito comum essa narrativa. Eu trabalhava em um lugar, atingi um cargo de liderança, aí chega uma hora que você só passa dali se aquela pessoa que está lá ou partir dessa para melhor ou sair da empresa. Vou sair. E isso vai desanimando, né? A pessoa vai perdendo aquele ímpeto do trabalho. Às vezes a pessoa acaba se frustrando e algumas alçam voos maiores, que foi o teu caso. Então, isso já é uma coisa que eu percebo que é uma narrativa bastante comum. Eu gostaria de aprofundar numa dor que vai servir para muita gente que vai acompanhar a gente aqui. Essa história do sócio. Você falou rapidamente, mas basicamente eu abri mão de tudo que eu tinha para voltar a ter a liberdade. Você não usou essa palavra, mas foi isso que você fez. Como que foi esse processo? Quanto tempo durou para que você chegasse a ponto de deixa para lá tudo, eu só quero estar livre? Legal. Cara, foi rápido, foi alguns meses, acho que de 6 a 8 meses. O que aconteceu foi o seguinte, era o meu melhor amigo, né? A gente tinha uma amizade muito grande, então, cara, assim, uma coisa que eu aprendi é não confundir amizade com negócios. Ali para mim foi um grande choque. Então, muita gente hoje me chama para ser sócio. Então, como eu trabalho muito forte com expansão aqui no escritório, o pessoal me chama para ser sócio, né? Das marcas, fazer a marca crescer e tal. Cara, assim, por mais que seja muito tentador, eu não vou, porque para mim foi traumatizante demais. Então, era um amigo meu, ele me chamou, ele não tinha capital, ele falou, cara, eu entendo da operação, eu entendo de como funciona essa loja, vamos montar, você entra com capital e eu entro com trabalho. Então, essa foi a nossa composição. E eu não poderia trabalhar, porque eu ainda trabalhava na indústria farmacêutica. E naquela época eu nem tinha vontade de sair. E, cara, e aí eu comecei a ver desde o começo, assim, algumas coisas que eu não concordava, tá, Marcos? Assim, cara, eu sou muito abençoado, assim, por Deus, porque as coisas acontecem de uma forma na minha vida, às vezes, muito sofrida, mas, cara, no final das contas, eu sempre tenho coisas muito grandes que eu vou alçando voos muito maiores cada vez mais. E eu acredito que isso, cara, é por ser pautado por uma ética. Então, uma coisa que eu vejo no mercado, principalmente franquia hoje, franqueadores, né? Cara, não tem muita ética, assim. Então, assim, cara, eu fico muito preocupado com isso. Isso, para mim, faz parte da minha cultura, entendeu? Então, assim, cara, não fazer coisas erradas para os outros, independente do resultado, não fazer. E aquilo, eu via, cara, assim, tentando enganar o cliente, tal, cara, comprando coisas que não eram da melhor qualidade, mentindo que era de uma marca. Assim, quando eu observei aquilo, para mim foi um choque. E aí eu fiquei no dilema seguinte, era meu melhor amigo, cara, o que eu faço, né? E eu não trabalhava numa operação, então eu também não me sentia no direito de falar assim, ó, vai ser assim, 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 assado. Porque quem fazia era ele, quem trabalhava era ele, quem dava o sangue na loja era ele. E eu chamei ele e falei, cara, não concordo com nada disso, eu acho que você não vai mudar, porque a gente realmente tem valores diferentes. E valor, cara, é construído quando a gente é pequeno, na infância, com a família e tal. Eu falei, eu nunca faria isso para a loja dar certo, enganar as pessoas, eu não faço isso. Então, e aí eu quis saber o que ele ia falar, e falou, caramba, mas se eu fizer isso não dá certo e tal, não sei o que, feito, cara, se não der certo, então, o que a gente pode fazer? Ele falou, não, vamos continuar. Eu falei assim, faz o seguinte, cara, eu vou te dar um presente, então. Eu saio da operação, a empresa fica inteira para você, tudo que eu investir é seu a partir de agora, você está sozinho, eu saio do contrato social. Cara, eu me senti tão aliviado naquilo, sabe? Perdi um amigo, né? Porque ele não concordava. Essa era a próxima pergunta. Vocês ainda são amigos? Não, nunca mais. A gente nunca mais falou. Isso já fazem, cara, sei lá, 20 anos.
a gente era novo, eu tinha 20, 21 anos, coisa assim. Ele me procurou depois algumas vezes, mas não consegui mais. Assim, até que falei com ele e tal, ele teve filho na época, parabenizei ele, mas, cara, amizade nunca mais teve, né? Então, pela forma que ele reagiu também, ele ficou muito desgostoso, não concordava. Eu falei, cara, eu não concordo com essas práticas, ou a gente muda, eu saio. E aí acabei saindo e falei, cara, tô te dando um presente, porque você não tinha dinheiro para montar. Hoje a loja tá no azul, a loja tá rodando e é você, pô, por conta própria. Você já opera a loja sozinho, não ajuda em nada. E aí deu 6 meses, a loja faliu e, cara, aí acabou a amizade, infelizmente. Eu acho que a lição, né, do que fica disso, Matheus, eu já tive o sócio, era meu primo, que fazia as coisas erradas e eu não vou dizer para você que eu o premiei, mas eu vou dizer como ele é bem mais velho do que eu. Eu era bem molecão, a primeira vez que eu tentei empreender na minha vida, eu tinha 19 anos. Então, aí teve até, vamos dizer, tivemos problemas ali de chegar mesmo às vias de fato. Depois eu tive um sócio na corretora que não gostava de trabalhar, o negócio dele não era o lavouro. E hoje eu tenho um sócio, tanto na questão da construção civil quanto na operação de seguros, há mais de 10 anos, que vamos dizer assim, um é o braço direito do outro, absolutamente antagônicos. A gente concorda em discordar 90% do tempo, mas eu acho que o ponto maior do que você disse, eu acho que foi muito bom para você, é que a sociedade é uma relação. E só existe uma forma de uma relação durar. Seja ela um casamento, seja ela a relação com os filhos, para quem tem, com o pai, com a mãe, ou com um sócio na área financeira. É a admiração. Quando você perde a admiração, e aí você usou a palavra valores, quando você perde a admiração, se torna insustentável. Eu estou para te dizer que talvez essa não foi nem a mudança de área de trabalho, mas talvez essa tenha sido a melhor decisão que você tomou na sua vida. Sim. Não, eu tenho certeza disso. Para mim foi um aprendizado enorme. E hoje, quando eu olho sócios que dão certo, eu vejo algumas coisas que na época eu não conhecia. Você tem uma base ali diferente, né? Então, assim, primeiro, não pode ser pessoas que pensam igual. Porque, cara, se pensar igual, para que você precisa de um sócio? Você tem que ter pessoas com skills diferentes, mas que dividem do mesmo valor. E no começo, você tem que falar sobre quais são seus valores, o que você espera, como que você vai chegar lá, como as decisões vão ser tomadas e quem vai mediar. Você tendo isso, é difícil, mas você conseguindo isso, cara, o negócio vai. Mas não é o que a maioria das pessoas fazem, né, Marcos? Cara, elas fazem sociedade por conhecer alguém, por ter amizade e tal, e elas não formam uma base sólida de como vai ser aquela nova relação, porque não é mais amizade, é uma relação profissional. E aí, sim, cara, muda tudo. E quando envolve dinheiro, então, aí acabou. É o tal do emprestar. Eu acho que assim, as pessoas mais antigas, elas falavam coisas que a gente às vezes esquece, né? Olha, meu pai olha para cima, meu pai tá com 7,3, ele olha para cima, mora lá em Mariporã, no meio do mato, ele sabe se vai chover ou se não vai. Eu erro. Embora ele tenha me ensinado a vida inteira, às vezes eu olho para cima e falo, putz, vai chover. E aí eu erro. Ele eu nunca vi errar. Então a gente se desconectou com o planeta, né, ao todo, né, com o ecossistema das coisas, e a gente às vezes perdeu pequenas palavras, como que você falou, quase que diga com quem andas que eu te direi quem és. Porque eu não posso estar do lado de uma pessoa que não tem os mesmos valores, ele pode discordar de mim. Você não tem que virar sócio do cara que torce para o mesmo time, tem a mesma religião, bebe a mesma bebida, não. Mas você tem que se tornar sócio de alguém, tem que ser alguém complementar, mas que a base dele tem que ser uma base que você fala, putz, você olhar para ele e falar assim, cara, eu admiro esse cara. Esse cara é bom. Esse cara é bom. E eu acho que essa identificação que você teve e seguir foi um passo fundamental, como você falou, foi uma grande decisão. Sim. Você falou na tua apresentação sobre uma franquia, que aí foi legal que você foi audacioso, você pagou para ver, né? A pessoa olha para você e fala assim, ó, essa franquia é ruim. Só que não dá dinheiro. Aí você pensou, mas você foi sucinto, foi educado, você não falou para ele. Eu acho que talvez você seja ruim, mas é evidente que você pensou, né, diante da sua educação, da sua finesse, você pensou, só que você falou de uma maneira, né? Vamos fazer perguntas diferentes para obter outras respostas, né? Você foi nessa direção. Qual que era o segmento dessa franquia? Cara, comida chinesa. Comida chinesa. Em 6 meses, você tirou uma operação deficitária
e ela se Exato. tornou uma operação que dava dinheiro. Você hoje tem mais unidades dessa franquia até hoje? Eu tenho uma ainda. É Não a aquela que você única. iniciou. Não aquela que eu iniciei. O que eu fiz, né? Eu comprei uma, eu peguei essa primeira. E aí, o que foi legal, Marcos, foi o seguinte: o que eu me perguntava, por que esse cara não dá certo e outros na rede dão certo? Porque eu comecei a olhar e falar assim, cara, eu vou falar com a maioria dos franqueados que existe na rede. Isso cara, é um conselho tão banal que todo mundo que está no mundo de franquia, que é honesto, fala, né? Pô, fala com os franqueados, né? Então, eu comecei a conversar com vários franqueados, os caras falavam assim para mim, olha, Matheus, eu não sei se essa área é a melhor, talvez não seja a melhor da rede, uma área que não tinha um nível de público tão ideal para aquele posicionamento da marca, para aquela precificação. Só que, cara, o franqueado também não ajuda, cara. Então, assim, a gente não sabe realmente qual que é o potencial. Então, eu comecei a conversar muito com os franqueados, com outros franqueados de outras redes, porque quem nunca foi franqueado, quem não está nesse mundo, tem aquela ilusão no seguinte, né? Primeiro, eu vou ter uma marca, vou comprar, os caras falam, vou comprar uma franquia, né? Você não compra uma franquia, você monta uma unidade que está sobre uma marca franqueada, né? Então ele fala, vou comprar uma franquia, ali a franqueadora vai fazer tudo para mim, vou pegar, pegar o dinheiro e ir embora. Primeiro, é essa visão que a maioria das pessoas que não estão no mercado de franquia pensam, né? E, cara, não é assim, tá errado. É um negócio como qualquer outro, só que a franqueadora tem um suporte, uma marca, tem alguns skills ali que você não precisa dominar, porque ela já domina e faz para você. Em contrapartida, você paga um valor de royalties, taxa de marketing para eles, né? Então, o que eu fiz, cara? E foi essa linha de raciocínio que eu tinha. Bom, eu estou muito bem na indústria farmacêutica, eu tenho 20 e poucos anos, recém-casado, sem filho. Eu já tinha uma casa comprada. Se eu não tentar alguma coisa agora, cara, quando tiver filho, família, vai ser muito mais difícil lá na frente. Se eu tentar perder o dinheiro que eu tenho daqui a um ano, cara, eu volto para a indústria farmacêutica, porque eu tinha uma carreira muito sólida. Eu volto e consigo, talvez não na mesma posição, mas eu vou conseguir, cara, no mercado. Então eu falei, a chance é agora. E o que eu fiz, né? Eu exatamente não falei que o franqueado era ruim até por um objetivo. Eu concordava com ele que era ruim. Porque eu queria pagar o menor valor possível, né? Falei, realmente é ruim pra caramba, mas eu vou tentar. Faz Vai sentido. saber, né? Então, eu não elogiava a franqueadora, né? Eu falava, falei, realmente é bem ruim, mas, cara, tô com dinheiro, eu vou tentar. E eu comprei por um valor bem abaixo do mercado, né? O repasse é bom por causa disso, você consegue uma negociação muito boa. É uma loja, você não vai ter obra, já tem uma equipe mais estruturada, você já sabe o histórico de venda, apesar de ser ruim. Então, cara, o começo é mais fácil. Então, eu decidi arriscar e vou te falar, assim, foi uma decisão muito acertada e muito arriscada. Só que, se eu tivesse escolhido, eu não entendia nada do ramo de alimentação, cara. E por que eu fui para o ramo de alimentação? Por que eu escolhi isso? Você fala, o ramo de alimentação é mais fácil, é cozinhar, né? Pô, entregar, todo mundo come. Só que é um ramo, cara, é complicado. É um ramo bem complicado. Então, eu entrei nesse ramo achando que ia ser bem fácil, e não era. E, cara, assim, se eu tivesse entrado num negócio que não fosse franquia, mas eu sou bem sincero para você, eu não tinha capacidade de fazer aquilo que eu fiz. Então, primeira coisa, quando eu entrei, eu fui com uma página em branco. Por quê? Antes de eu assinar o contrato, eu conversei com o diretor de franquia na época, que hoje é meu amigo, e eu perguntei para ele, falei, cara, como que funciona? Ele falou, Matheus, se você vende peito aberto, sem nenhum tipo de, não sei, assim não faço, a gente vai te ensinar. Cara, o beabá. Ele falou, o beabá é o mais importante, aprende o arroz com feijão, cara. E eu levei essa lição para a vida, porque eu falei assim, beleza, eu falei, me mostra como faz, me ensina, me treina, que eu vou fazer exatamente o que vocês estão falando. Se lá na frente não der certo, eu falar, cara, realmente não dá certo. Mas pelo menos eu vou tentar exatamente o que vocês estão falando. E, cara, assim, foi batata. Na época, muitos franqueados, quando eu comecei a subir no ranking, muitos franqueados me ligavam, pô, o que você está fazendo? Eu falei, cara, estou fazendo porque a franqueadora passou um treinamento. Nada demais. Nada demais, cara. Exatamente isso. Às vezes a gente quer florear muito, né? E esquece de fazer o básico, cara. O básico resolve muita coisa. Então, isso eu trouxe para a vida e hoje eu falo com os meus franqueados. Eu olho a pressão do franqueado e falo, cara, essa operação não está redonda. Aí você vai conversar com ele está viajando na maionese com um monte de coisa que não tem nada a ver com ele. Você fala, cara, mas o seu aqui, você não está fazendo o seu. Você precisa muito
fazer o arroz com feijão primeiro. Depois você pensa na cerejinha do bolo. Depois você entra e discute comigo outras coisas. E isso falta muito no mercado, Marcos. Cara, eu comprei durante 10 anos, eu vi de comprar e vender repasse. Eu comprava unidades, depois dessa primeira eu comprei várias. Então eu comprava por um valor muito abaixo do mercado, reestruturava a empresa e vendia por um valor 10 vezes mais, 12 vezes mais depois de um ano e meio. Matheus, o que você fez? Cara, o básico. Não fiz nada demais. Trabalhou. Trabalhei. Eu acho que é legal a hora que você estava falando, né? Eu sou casado, eu tinha uma casa e aí você sentiu aquela necessidade de empreender, porque você falou, putz, eu vou para lá, se der errado eu consigo voltar, e também não tem tanta gente que depende de mim, né? Quanto mais a gente configura a família, e aqui não é para. Às vezes tem uma pessoa mais velha assistindo a gente, vai falar assim, poxa, então quer dizer que eu não posso fazer nada. Não, você pode. Você deve, inclusive. Mas quando você é mais jovem, esse ímpeto, essa coisa de eu tenho que resolver, eu tenho que fazer, ela vem muito também com essa questão de uma responsabilidade um pouco menor. Você não tem tanta gente dependendo. Porque depois que você tem um filho, você olha para o filho, você fala assim, poxa, esse é o motivo. No meu caso é essa, porque eu tenho uma filha, a Júlia. Esse é o motivo pelo qual eu batalho para conquistar, para criar uma situação positiva. Por outro lado, esse é o motivo pelo qual eu tenho que errar menos. Porque se as coisas derem errado, como que vai ser o dia a dia dela? Se eu vou ter que tirá-la de uma escola porque eu não vou conseguir pagar? Então, assim, o filho é um potencializador, né? Quando você vai formando ali a família, você vai ficando mais velho, mais pessoas, o teu cachorro, o teu gato. Você chega em casa, é um monte de bicho, é gente, a gente tem uma relação muito próxima com os bichinhos da casa, e isso, às vezes, essa obrigação, ela tira um pouco de você ser mais atirado, de você ir para cima do negócio, te faz criar medo, né? Cara, e assim, é isso mesmo que você falou, e na época, minha família, apesar de ninguém depender de mim, eu sentei com minha esposa, né, acabei de casar, sentei com ela falou assim, Matheus, vamos embora. Isso foi muito importante para mim, porque se ela tivesse falado, a gente tinha uma vida boa, né, e eu falei assim, ó, pode acontecer que dê tudo errado, a gente perde tudo e vai ter um patamar de vida menor, vou ter que voltar e tal. E ela falou assim, ó, se a gente acertar, a gente acerta junto, se errar, a gente erra junto. Foi muito legal, minha esposa sempre me apoiou muito, isso foi muito importante. Sensacional. E quando eu tomei esse passo, cara, todo mundo da minha família, meus amigos, você é louco, não sei o quê, não sei o que lá. Quando eu contei a história, pô, a unidade está assim, eu tô subindo um negócio assim, eu fazer assado. Todo mundo na época falou que eu era louco. E realmente, se você for para pensar, pô, nunca tinha trabalhado nesse mercado, tinha uma carreira muito boa, sólida, né, com chance de continuar crescendo, e eu largar tudo pro alto para assumir um negócio deficitário, cara, é meio que uma loucura ali, né? Só que também é o seguinte, cara, como você citou no começo, grandes empreendedores, os grandes empreendedores arriscam. Cara, dificilmente você vê um cara que tem muito sucesso que não teve pelo menos um pouquinho de audacidade lá e tentar um negócio muito grande que se desse errado também ia perder tudo. As grandes rentabilidades costumam ser inversamente proporcionais ao risco que ela oferece, né? Não tem como você ganhar muito sem você correr um certo risco que nem todo mundo está disposto a correr, né? Achei legal essa frase que você colocou da tua esposa. Eu tenho uma frase parecida com a minha. Quando eu fui começar a trabalhar com seguro, me deu um desespero um dia, e ela olhou para mim e falou, eu confio em você, vai dar certo. Mas foi um momento do qual eu também não confiava em mim, sabe? Aí eu pensei, pô, legal, estamos os dois aqui, né? Você confiando em mim já é uma pessoa, porque eu que deveria estar confiando, eu não estou. E é o tal de, se der medo, vai para cima com medo mesmo, porque a chance depende muito desse trabalho. A minha pergunta para esse pessoal que disse para você que você estava louco, quantos deles foram comer comida chinesa lá com você? Cara, alguns, porque alguns eram da minha família, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão, então eles foram comer lá. Mas não pediram desconto. Não pediram desconto. Isso, então, ó, eles deram uma pisadinha na bola de neve, mas mandaram bem porque te apoiaram na hora que a coisa pegou, que é isso que tem que ter. Ah, putz, acho que você tá sendo louco, mas foi lá, comprou, e apoiou. Isso é importante.
Vamos lá, de todos os ganchos que você puxou para mim aqui, a amizade com negócios, eu acho que você falou da questão do amigo, acho que a gente pode passar um pouco disso, mas é importante mostrar profissionalismo. Eu quero ser sócio, todas as qualidades do meu amigo são complementares às minhas. Você tem uma dica de como separar a amizade dos negócios? Como que você enxerga? Você está traumatizado, você já contou isso pra gente. Você quer ser sócio do Matheus, já não seja amigo dele, que a sua chance existe, embora ele também não quer ter sócio mais. Mas sendo amigo, a coisa é mais difícil. Terias um toque, alguma coisa de como gerenciar isso daí? Aonde você errou, que se você tivesse feito diferente, poderia ter dado certo? Marcão, sociedade eu acho que funciona, mas tudo tem que ser discutido antes de assinatura do contrato. Tá? Então, assim, cara, primeiro, quem vai fazer, qual vai ser a função de cada um? Primeira coisa. Se eu fosse escolher um sócio hoje, eu escolheria um sócio que tivesse um skill completamente diferente do meu. Eu sou um cara executor. Cara, eu sou zero analista e zero planejador. Então, se você olhar na minha equipe, eu normalmente monto a equipe com pessoas planejadoras e analistas, porque é o que me falta. Porque eu preciso de uma base. Então, eu escolheria uma pessoa completamente diferente do que eu sou bom. Primeira coisa. Então, assim, ó, cara, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, beleza. Se tiver um impasse no setor do Matheus, quem vai resolver? Se tiver um impasse no setor do Marcos, quem vai resolver? Porque se tiver um só, cara, os dois, e os dois tiverem 50%, como que você faz? Né? E uma outra coisa, eu discutiria antes a dissolução da sociedade. Beleza, cara, se o negócio der errado aqui, quem vai ficar com a empresa? Como que vai ser? Como que vai ser a venda? Qual o múltiplo de venda? Tudo tem que ser discutido antes, porque numa eventual briga, cara, quando você começa a brigar, aquilo ali já era. Então, o que está discutido, está discutido. O que não está, aí cada um vai ter sua opinião, vai puxar a sardinha para o próprio lado. E eu contrataria um advogado para discutir tudo isso, colocar no contrato muito bem redigido. Eu faria isso. Aula. Concordo muito, concordo muito. Você foi falando de executor, eu já comecei a rir, porque eu tenho uma passagem que ficaram pensando 3 dias na corretora como seria feito um negócio. Eu cheguei, tinha ido para o interior num cliente, tinha ficado 2 dias lá. Oh, bom dia, tudo bem? O que é isso aqui? Não, é assim, assim, assim. Ah, fui lá. Faz assim. Cara, fiz. Aí quando eu olho, tava todo mundo rindo. Eu falei assim, o que aconteceu? Pô, a gente está há 3 dias conversando sobre quais são os prós e os contras dessa decisão que você tomou em 12 segundos e você não tá nem aí. E eu falei assim, não é que eu não tô nem aí. Eu falei assim, não, é que assim, é fio. Simplesmente é o tomador de decisão. Você executa, tá lá, você fala, opa, missão dada, tá resolvido. Aí você já olha, na verdade, quando eu olhei para eles, eu já olhei procurando uma outra missão. Porque aquela que eles ficaram 2 dias pensando, eu no terceiro dia resolvi 20 segundos. Então, assim, tá certo ou vai dar errado? Como diz meu sócio, ninguém sabe, mas que ele vai tomar uma decisão, você não tem a dúvida. Então, me identifiquei muito quando você falou que ele é o cara do analítico. Quando eu convenço ele de alguma coisa, eu convenço qualquer pessoa. Porque quando eu sento com ele, ele já tem absoluta certeza que ele vai me dizer não. Fala, tô com uma ideia. Daí ele fala, outra? Eu falo, outra, mas me escuta, coração, como é que tá o coração? Tá coração, tá positivão? Não. Não, então tá bom. Olha o que eu pensei. Aí depois você vai mostrando, daí se ele falar, se ele fizer assim olhar, ele já fala, pô, isso aí pode funcionar. Mas eu não faria isso. Eu falo, mas o que você faria? Ó, eu iria por aqui, e geralmente as ideias iniciais são minhas, mas ele melhora as minhas ideias. É isso, exato. O executor, né, ele toma uma decisão muito rápida, ele tem um ímpeto e ele tem um poder de convencimento maior. Né? Então, o que eu falo para minha equipe? Eu falo, pessoal, se você deixar, eu faço tudo, cara, eu não penso nos detalhes. Eu falo para eles, a função de vocês é me segurar, só que venham com argumentos. Exato. Então, vocês são analistas, são planejadores, e venham com argumentos
sólidos, que senão eu vou fazendo. Vou fazendo e, cara, ninguém para. Mas a ideia é essa. Perfeito, perfeito. Bom, essa conversa só está acontecendo, né, por conta de uma amiga que nós temos em comum, que é a Anne. Tem um episódio aqui, o diretor vai colocar esse episódio aqui embaixo, o link do episódio. Fizemos aí um bom bate-papo falando sobre franquias. E falando da Anne, falando do diretor, a hora que a sua pergunta estiver pronta, o senhor me avise aqui, o senhor subir, pega leve com a pergunta, e eu vou mudar a nossa conversa para a direção da franquia, que é onde a Anne falou muito bem do seu trabalho. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre as suas franquias. Quais são os segmentos que você empreende atualmente? E depois a gente deixa os chefinhos aí, que eu vou dar spoiler, que aí realmente você vai ter que me convencer de muita coisa que eu estou olhando, não estou acreditando no volume, no quanto está famoso os chefinhos. Fala um pouco para a gente sobre as franquias e quais segmentações que você empreende, para a gente aprender um pouco. Legal. O que eu fiz, tá, Marcos? Nesses últimos anos, eu tive inúmeras franquias de muitas redes e eu acabei focando em duas. Então, eu sou sócio de uma rede de grelhados, sou sócio de algumas unidades e eu ainda continuo franqueado dessa rede de comida chinesa, né? Cara, isso para mim é muito importante porque é a base financeira que eu tenho hoje. E por que isso é importante, né? No mercado de franquias, quando um franqueador começa, normalmente ele não tem uma base financeira muito sólida. Então, ele quer crescer a qualquer custo para conseguir atingir o break-even, dar o lucro para ele conseguir crescer. Como eu tenho essa base financeira muito sólida de lojas, cara, eu trato os chefinhos aqui como uma marca, a estrutura de uma marca muito grande. Então, eu consigo dar um suporte para o franqueado, sim. Cara, que grandes redes dão em 300 unidades, 400 unidades, eu consigo fazer a mesma coisa, porque minha preocupação, na verdade, é fortalecer a marca e fazer com que os franqueados tenham sucesso. Por isso que eu estou indo tão bem, né? Mas as operações que eu tenho são essas. Hoje, cara, eu atuo em operação mesmo, somente em uma unidade. As outras eu entrei como investidor. É minha, mas eu não opero. É gerente que opera ali, né? O que eu fiz? Eu peguei meus gerentes e coloquei eles como operadores oficiais ali, eles que respondem para a franquia. Eu não me envolvo mais. O negócio ali é número. Eles não chegam a ser sócio, tá? Mas o que eu faço? Cara, eu dou um PLR, eu dou participação nos lucros, mas eles não são sócios do que sociedade. E eu opero mais de perto uma franquia de comida chinesa, porque é um faturamento, cara, muito expressivo mesmo. Cara, dificilmente você vê uma unidade que fature tanto. E aí o volume de vendas é bem alto, então é uma operação bem complexa. E comida chinesa já é bem complexa mesmo, né? Mas também tive, cara, franquia no ramo de educação, mas sempre voltado para o ramo alimentício. Então era uma escola de gastronomia, tive durante alguns anos. Legal. Diferente, hein? Diferente. E era uma franquia também. Foi uma experiência muito bacana ali. Já é um outro mundo, né? Porque educação, o franqueado tem que ter um skill muito, muito forte na área comercial. Diferente do ramo alimentício, que a marca gera a própria demanda para as unidades, né? Cara, o ramo de educação, você tem que ter um setor comercial muito ativo, porque se você não tiver, você pode ter a marca que for, você patina ali, entendeu? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu nunca tive inside sales, né? Uma área de inside sales. E, cara, hoje eu uso muito aqui no escritório, e para mim foi uma puta de uma escola, foi uma puta de um aprendizado, foi muito legal. Perfeito, sensacional. Lembrando, skill é o mesmo que habilidade, confere? Habilidade. Perfeito, tranquilo. Agora chegou o momento da pergunta do diretor. Diretor, apareça, faça uma pergunta, não capriche muito, diretor, que o senhor anda fazendo perguntas muito boas, hein? Pode deixar. Matheus, Marcão, ouvindo, né? Lógico, esse bate-papo que o nosso público também está ouvindo aqui. E surgem aqui, pode ser dois? Ou pode ser um só, Marcão? Vai me dar uma voadora se Não. Hoje o coração tá brando, a sinusite tá braba, então aí a gente divide. Então, mas pega leve, né, pô? Pega leve. Não, é tranquilo, Matheus.
Matheus, então, ouvindo você falar sobre, né, tanto sobre o universo de franquias, como o universo de franquias do ramo alimentício, você falou, né, da franquia de comida chinesa, a gente está falando também dos chefinhos, até explicando para o pessoal, né, vamos colocar o link aqui na descrição também, que é especificamente de pastel. Como que é a tua experiência prévia nas franquias, e até o que você estava falando também, de sair da indústria farmacêutica para arriscar, para dar esse salto rumo ao universo que você não tinha tanto domínio quanto você tinha da indústria farmacêutica, como que você vê esse cenário competitivo dentro desse mesmo universo? Por exemplo, você tem a franquia de comida chinesa. A pessoa que quer abrir uma franquia do chefinho ou dos chefinhos ou de qualquer outra ramificação dentro das franquias de indústria alimentícia, que variáveis que ela tem que considerar? Porque não vai ter só uma. Ela tem que pensar o quê? No local onde ela vai fazer isso, qual o melhor bairro, qual o melhor local, qual o diferencial que é preciso ter dentro do mesmo universo de franquias, às vezes dentro do universo da mesma franquia, né? Por que às vezes uma dá certo, outra não dá certo, dentro desse mesmo universo? Falei para pegar leve. Pergunta bem complexa. Falei que o homem era bom de pergunta. Não sei nem se foi uma ou se foi duas, mas enfim, coloquei tudo que estava aqui na mesma pergunta. Cara, existem inúmeros fatores para uma unidade, uma franquia dar certo e outra não dar certo, né? Mas assim, o que eu posso falar, e eu posso falar assim, com convicção, porque eu passei por todas as fases. Pô, eu fui franqueado, sou franqueado até hoje, há 15 anos acontecendo isso. Fui consultor de marcas, tanto de franqueado como de franqueadores. Tenho minha marca franqueada e faço expansão para outras marcas. Então, eu já fui de ponta a ponta, eu percorri todo o caminho. E eu falo o seguinte, cara, 70% do sucesso do negócio, eu falo de peito aberto porque eu sei que eu passei por isso, 70% do sucesso do negócio é do franqueado. Cara. E eu uso a seguinte analogia, o franqueado é como se ele fosse um paciente procurando um médico nutricionista, tá? Nutricionista esportivo. Falando assim, doutor, eu quero ganhar massa magra, eu quero emagrecer, quero ter um shape assim, assim, assado. O que o nutricionista faz? Ele vai lá e prescreve uma receitinha para ele. Olha, você tem que comer tanto disso, daquilo, pesa isso, pesa aquilo, os macronutrientes vão ser assim, os micros vão ser assim, e explica e fala, cara, se você seguir daqui 6 meses, a gente avalia e vê como que você tá. Cara, é igualzinho uma marca, cara. Uma franquia, ela tem que ter alguns benefícios para o franqueado, e aí isso é uma segunda parte, mas não importa o que a franquia faça. Se o franqueado não fizer, cara, não dá certo. Pode ser qualquer marca, não vai dar certo. Ou não vai dar certo de acordo com como deveria ser. Atingir o máximo de potencial, tá? Agora, por parte da franqueadora, né, tem N motivos, mas alguns motivos influenciam mais do que outro. Primeira coisa, o que você tem que se perguntar? Cara, o franqueador, ele se preocupa em criar uma marca forte? Por quê? No ramo alimentício, pessoal, comida é commodity. Cara, tem alguém que faz uma coisa tão diferente que ninguém consiga copiar a alimentação? Não tem, cara. Se eu quiser fazer aquela cebola famosa, aquele lanche famoso, eu vou fazer, né? Inclusive, eu fiz faculdade de gastronomia depois que eu tinha as lojas, porque foi preciso. Foi meio que obrigatório para eu continuar me desenvolvendo. Mas, cara, é commodity, então qualquer um pode fazer. O que diferencia uma marca se destacar e outras não? Cara, a marca. O serviço, a proposta, o posicionamento, tem tudo ligado com a marca. Então, a primeira coisa que eu pergunto, cara, a franqueadora, ela se preocupa em construir uma marca forte no mercado? Beleza, primeiro passo. Segundo passo, que a gente tem que olhar, quando você falou de ponto no ramo alimentício é extremamente importante. E aí as pessoas têm que pensar no seguinte, né? Existe, igual a bolsa, né? Quando todo mundo está comprando, é hora de vender. Quando todo mundo está comprando, é hora de você, né? Então, é assim que funciona a franquia também. Por quê? Você entrar numa marca nova é mais arriscado? Cara, a marca está crescendo agora, uma franquia nova, 5, 10, 15 unidades,
é mais arriscado, porque tem menos histórico, tem menos, cara, conhecimento do mercado como um todo. Só que, olha o que eu falo para as pessoas, é mais arriscado, mas você pode escolher as melhores áreas. E uma franquia, normalmente, se todos os franqueados forem bons, elas vão se diferenciar pelas áreas. E aí o que acontece? Por exemplo, eu na cidade de São Paulo, eu tenho mapeado as unidades que eu vou operar, tá? Cara, dentro da cidade de São Paulo, lógico, pelo meu posicionamento, pelo meu ticket médio, que é de 66, 70 reais, se eu escolher uma área que tem uma renda per capita maior, ela vai ter um potencial maior de venda do que uma área que tem uma renda per capita menor. Então, eu entrar mais cedo na franquia, vai ser mais arriscado, mas eu vou ter a chance de pegar as melhores áreas. Quando a franquia já está consolidada, cara, tem 500 unidades e tem uma área disponível, o que você tem que pensar? Cara, por que uma área está disponível até hoje? Por que ninguém pegou essa área? Será que o franqueado já tentou montar e era ruim, que era o meu caso, que eu pegava meu passo? Ou realmente essa área tem um potencial menor para aquele tipo de produto? E aí você tem que pensar o seguinte, qual que é a precificação desse produto? Qual que é o tipo de produto? Cabe ali ou não? Se eu for na periferia da periferia, cara, eu montar um negócio super premium de comida fit, cara, vai ter um potencial enorme de venda? Muito provavelmente não. Então, assim, encaixar o produto naquela área. Então, isso é uma segunda coisa. Falando sobre área ainda, que é uma outra coisa muito importante. Se a franqueadora se preocupa com competição interna, o que quero dizer isso? Tem marcas que o franqueado não tem garantia nenhuma por contrato da área de atuação dele. E o mercado de alimentação hoje, pessoal, é muito importante o delivery. Se tornou uma peça fundamental. E o delivery, você tem que ter uma área de atuação X para você lá. Se não tem no seu contrato, o que as franqueadoras fazem? Algumas, né? O franqueado monta numa esquina ali e o cara tá indo super bem. Tá uma demanda reprimida, o cara tá vendendo. A franqueadora olha e fala assim, pô, tem uma puta demanda. O que eu vou fazer? Eu vou montar uma outra a 1 quilômetro. E aí você acaba criando uma competição interna, onde os franqueados começam a brigar. Eles têm o mesmo produto, o mesmo preço, a mesma comunicação. Cara, e aí você cria uma competição interna. Então, assim, ó, a franqueadora no ramo de alimentação, isso é muito importante. Ela se preocupa com uma área para o cliente, ela dá essa área por contrato para o cliente. Então, cara, essas são algumas coisinhas assim que eu, a candidato a franqueado de uma área de alimentação, eu olharia. Tá? Por exemplo, aqui no escritório, a gente tem uma ferramenta de geomarketing, né, que é muito conhecida no mercado, chama GeoFusion. E, cara, assim, na cidade, minha preocupação é tão grande que a gente tem raios de 5 a 8 quilômetros para cada loja dentro da cidade de São Paulo. Então, o franqueado ele já entra, no contrato dele tem essa área delimitada, ele sabe que ele vai atuar ali, e nem eu, como franqueador, posso montar alguma coisa ali. Por quê? Tem que ser uma relação ganha-ganha, uma relação justa, sabe? Mas esse é o meu modo de trabalhar, não quer dizer que dos outros sejam errados, é o modo que eu escolhi. Quando eu montei a Chefinhos, eu escolhi o seguinte, cara, como que eu gostaria que fosse a franquia eu sendo franqueado? Porque eu já passei por várias franquias, eu vi de tudo, coisas muito boas, coisas muito ruins. Então eu uni de tudo que era bom para oferecer para o meu franqueado, foi isso que eu fiz, né? Não, perfeito, Matheus. Vou mais uma, hein, Marcão. Manda bala. Mais fácil agora, hein? Não, Você viu que eu te avisei, hein? Eu tinha te avisado já. Indo especificamente pro Chefinhos agora, porque acho curioso, isso é até uma coisa que a gente estava comentando, e aí, Marcão, nos bastidores, e te fazendo a pergunta agora baseado em tudo isso que você falou, ô Matheus. A gente está falando, né, do Chefinhos, enfim, uma marca já com um alcance muito grande, e aí queria te perguntar, né, fazer algumas, dentro desse cenário do Chefinhos especificamente, como é que surge a ideia. O que você usou para posicionar essa marca de uma maneira forte, principalmente da gente falando do pastel enquanto um produto que é extremamente popular, né? Você acha pastel, diversos tipos de pastéis, tem o pastel de feira, tem o pastel em casa. Então, como que sai do zero a ideia de ter uma franqueadora do ramo alimentício de pastel, de algo que é tão popular, tão acessível e de tanta variedade? Enfim, como que posiciona essa marca do tamanho que vocês estão agora, num ramo tão disputado e tão democrático, talvez, não sei se é a palavra ideal. Mas popularesco, né? Bem popular o produto, né?
Qual que foi a ideia, cara? Assim, até eu fiquei meio cético no começo, não vou mentir para você, não. A marca, lógico, que do jeito que ela está hoje, foi eu que fiz, mas o nome Chefinhos já existia. A franquia vai completar 10 anos agora em janeiro, mas não foi eu que criei a marca. Então, a marca era uma unidade na cidade de Guarulhos, era uma unidade só, não era franquia. Eu costumo falar que era um boteco, né? Porque não tinha processo, não tinha padrão, não tinha, cara, cada um fazia o pastel de um jeito, não tinha insumo homologado, cada hora no insumo. Cara, era como se fosse o que o antigo proprietário teve? Vamos pegar uma barraca de pastel e levar para um lugar físico. Essa foi a ideia dele. Só que ele teve uma sacada legal, ele começou a criar alguns sabores diferentes. Então, cara, sabor de lasanha, parmegiana, churrasco, e ele gostava de criar, ele não entendia nada de gestão, nada de franquia, nada de gestão. Mas o negócio barato dele era criar sabores diferentes, ele começou a fazer isso no pastel. E a marca começou a ganhar muita visibilidade, passar, cara, em vários canais de televisão, vários jornalistas iam lá por causa desses sabores diferenciados, né? E aí eu fui apresentado para ele, eu fui apresentado a eles por um corretor de negócios, e a gente conversando num bate-papo, ele falou, cara, eu tô num prejuízo enorme lá, eu preciso muito me desfazer ou fazer alguma coisa, porque eu vou fechar as portas, né, o antigo proprietário. E aí esse corretor me chamou e falou, cara, fala com o Matheus, vê se o Matheus pode te ajudar. O negócio era tão ruim, a minha primeira ideia era ajudar ele como um consultor, né? O negócio era tão ruim que eu falei, cara, precisa de dinheiro, precisa de tempo, eu não consigo fazer isso para você. E ele não tinha capacidade, assim, de execução para fazer aquilo. Ele falou, pô, então, beleza. E aí passou um tempinho, esse corretor me ligou e falou, cara, aquela pastelaria lá, ele colocou a venda e tal. Você não quer fazer igual você fez sempre, pegar, levantar e vender, né? Eu falei, cara, pastel, né, cara? Pastel é um produto tão barato, tão popular, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Inicialmente eu falei para ele que não. Eu falei, cara, pastel não me interessa e tal, não sei o quê. E aquilo ficou alguns dias na minha cabeça. E aí eu parei e pensei, falei assim, cara, vamos pensar no mercado como um todo, vamos fazer uma análise um pouco mais séria aqui. Então, eu tinha muito tempo, né, trabalhando no mercado de alimentação, já conheço o iFood, comecei a entender os concorrentes dentro do iFood, como que era o tamanho do mercado de alimentação dentro do iFood, como que as marcas se posicionavam lá dentro. Então, comecei a fazer primeiro uma avaliação de tamanho de mercado, né? Qual que é o tamanho de mercado que tem o pastel, quais são os concorrentes e como que a gente poderia, cara, trabalhar nisso aqui. E qual a conclusão que eu cheguei? Cara, o mercado é enorme, talvez o delivery ainda pouquíssimo fomentado, a gente está fomentando muito hoje, cara, a gente disparado, um dos mais de delivery no Brasil. E uma coisa bacana, o produto que tinha sido criado, ele foi melhorado depois por mim, mas ele já era bom no delivery, diferente dos concorrentes. Depois a gente foi melhorando a massa e tal, foi melhorando alguns componentes no processo que ficou melhor ainda. Mas o que eu comecei a pensar? Beleza, cara, não é o tamanho do mercado de hambúrguer, por exemplo, não é o tamanho do mercado de pizza. Só que quando você olha para o hambúrguer, cara, tem zilhões de players disputando aquele mercado. Quando você olha o mercado de pizza, tem zilhões de players. E aí o mercado é uma laranja. Eu olhei e falei, cara, e se eu pegar um gominho da laranja e ser o rei essa laranja é só minha, esse gomo só meu. Então, o que eu imaginei? O mercado sendo uma laranja, cada gominho é um nicho. E eu falei, cara, um gominho é um nicho de pastel. E ninguém hoje domina esse nicho de pastel. E aí eu comecei a conversar com muitas pessoas do mercado que eu conheço, graças a Deus tem assim, um leque enorme de pessoas muito boas no mercado de alimentação. Falei, cara, o que você acha de assim, virar o McDonald's do pastel no Brasil? Não tem. E aí, cara, legal. Então, assim, o que eu preciso fazer para ser referência número 1 no ramo de pastel no Brasil? Cara, eu preciso me posicionar desse jeito, eu tenho que ter um ticket médio desse jeito, eu tenho que ter um atendimento desse jeito, meu projeto arquitetônico tem que ser desse jeito. Então, a gente fez todo o projeto baseado em ser o número 1 de pastel no Brasil. E aí a gente entendeu que, como que é o mercado de pastel hoje? É um mercado bem popularesco. Então, primeiro, todo mundo conhece. Eu não preciso explicar o produto, então isso já é mais fácil. Porque se explicar o produto, cara, é muito difícil. Então, primeira coisa, todo mundo conhece o seu pastel. Só que você no pastel, cara, com uma qualidade muito melhor, uma experiência muito melhor. Então, você vai na feira hoje, cara, o pastel tá pronto ali, a pessoa tira, coloca no óleo para fritar, tem uma qualidade inferior de massa, de ingrediente, no papelzinho, cara, não é um saquinho de papel e tal.
Você vai nas minhas lojas, cara, você acha que é uma hamburgueria classe A. É completa, a apresentação, o produto é completamente diferente. Então a gente se posicionou no mercado como uma marca premium, a gente cobra por isso, lógico, né? Não tem conta, nada de graça. A gente cobra, o nosso preço começa ali a partir de R$19, vai até R$70 quase o pastel. Mas é um pastel de 500 gramas, cara, uma refeição, né? Com camarão e tal. Mas a gente tem um valor diferenciado, só que as pessoas, preço diferenciado, mas as pessoas enxergam o valor naquilo. Elas enxergam muito valor naquilo. Então a gente, cara, tá conquistando cada vez mais mercado, tá dando certo. Pô, a gente tá muito feliz na rede, assim, tá indo super bem, né? Mas a ideia foi essa: olhamos o mercado, falou, beleza, vamos pegar esse gominho pra gente pegar esse gominho, a gente tem que se diferenciar. Como se diferencia? Cara, se posicionando dessa forma. Eu não falo que o pastel de feira é ruim, só falo que o meu pastel, cara, é diferente, ele é superior. E tá tudo bem, você gosta de pastel de feira, ótimo, maravilha. Eu tenho uma opção melhor para você, caso você queira, a gente trabalha dessa forma. E o que a gente fez? A gente também olhou muito a transformação do mercado de hambúrguer. Pô, eu tenho 40 anos. Quando era novo, quando eu tinha meus 12 anos, você comeu um hambúrguer, você ia no bar do seu bairro lá, pedir um x-salada, né? Era assim, aquele pão tradicional, não tinha esse monte de pão australiano. Cara, era aquilo. O que o pessoal fez? Olhou e falou, cara, olhou para os Estados Unidos e falou, cara, vamos trazer um negócio muito mais gourmet, um posicionamento muito diferente para o hambúrguer. Então, foi criado um mercado e aquilo foi se transformando. E a gente está fazendo a mesma coisa com o mercado de pastel. A gente olhou e falou, cara, a trajetória é a mesma. Só que a gente quer chegar de uma forma tão forte no mercado, tão, cara, assim, melhor que os outros, para que a gente realmente se torne referência e não perca mais esse número 1 nesse mercado. Né? Ótimo. Sim, sensacional, hein? Sensacional. Está satisfeito, diretor? Lógico, bastante. Matheus, obrigado pelas respostas. Vou voltar para os bastidores aqui. Diretor, eu que agradeço, o senhor piora as suas perguntas, diretor. Já falei. Vou voltar pior a cada episódio, Marcão. Pode ter Muito obrigado. Essa é a nossa meta. Valeu, Matheus. Valeu, obrigado demais. A gente pode, as suas redes, né? O diretor acabou de colocar aqui, né? O Bruno acabou de colocar. O Sou Matheus é tua rede pessoal. O que você posta nessa rede pessoal? A pessoa que se identificou com esse trabalho, com essa sua trajetória, se quiser te seguir lá, ela pode esperar o quê? Cara, eu posto coisas da minha vida pessoal, lógico, né? Às vezes, cara, faz parte, tem muita gente que me segue lá que é da minha vida pessoal, mas posto também algumas dicas, cara, tanto de expansão, tanto de franquia, e aí o público é para franqueado e para franqueadores. Né? A gente, como eu te falei, né, Marcão, a gente tem um braço muito forte agora de expansão aqui no escritório, porque eu internalizei o marketing aqui, então eu trabalhei com marketing durante muitos anos também, das minhas marcas e tal. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma agência que era externa e eu coloquei dentro do escritório. E cara, a gente está tendo um sucesso tão grande em termos de expansão que outras marcas no mercado começaram a nos procurar. Para entender, cara, como que eu faço essa expansão rápida, mas sólida, sem ter uma base, estrutura para atender o franqueado na ponta para que ele tenha sucesso. Então, a gente está prestando algumas consultorias para algumas marcas e também fazendo a expansão como um todo. O que é a expansão? Cara, geração de lead e comercial, entregar isso. Então, eu tenho todo um departamento voltado para isso aqui. Então, muita coisa eu falo sobre como expandir marcas de uma forma sólida, mas de uma forma sustentável. E também falo, cara, dia a dia de franqueado. Como eu tenho 15 anos de experiência, cara, o que um franqueado bom faz? Quais são os problemas? Como que ele pode se relacionar com a franqueadora dele? Então, e no final das contas, cara, é falar sobre negócio, né? Sim, concordo com você. Já estamos te seguindo. Perfeito. Já estamos te seguindo por aqui para acompanhar, né? E para aprender mais, né? É muito enriquecedor, que são as trajetórias, né? Acho que você, acima de tudo, você se preparou, né? Vale até a pena a gente segue num bate-papo aí por mais de 50 minutos, então tem pontos que às vezes vão passando, mas, por exemplo, você falou ali rapidamente na pergunta do diretor, você falou assim, fiz faculdade de gastronomia, né? Então, assim, ou seja, entendi esse mundo da franquia, você não vai usar você é mais polido do que eu, então você não vai usar as palavras, tô vendo aonde as pessoas são ruins, posso melhorar isso daqui, mas para mexer com a alimentação, com a capacidade, além de
Eu vou comer, eu sei se é bom ou se é ruim, mas eu preciso saber fazer o bom e o ruim. Não que eu vá fazer. É uma das últimas perguntas que eu vou te fazer, mas eu acredito muito que é importante, quando você ocupa, melhor dizendo, um cargo de liderança, você saber fazer, ou minimamente ter uma ideia do que é que você está pedindo para o seu liderado. Eu vejo lideranças muito vazias de pessoas que elas... não, eu sou um capitalista, eu tenho 500 mil, eu compro um negócio por 500 mil e a pessoa vai ter que fazer aquilo. Não, mas é importante, na minha visão, eu gostaria de saber a sua, você saber fazer, porque às vezes o que o seu liderado precisa não é ser maltratado por você para que você mostre o seu poder financeiro, é uma orientação, é uma direção. Olha, você... segurança. É uma segurança. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se você concorda com esses apontamentos que eu fiz. Cara, 1.000.000% de concordância. E eu vou te conectar lá no começo com isso. É uma coisa que é muito assunto, né, para pouco tempo. Quando eu falei que no começo, qual que foi o segredo que eu tive lá para aquela primeira unidade se dado certo, que eu falei que foi o arroz com feijão, cara, uma das coisas para mim que foi essencial é que muitos franqueados entram na operação e eles não aprendem a fundo a operação. Então, o que eu aprendi nesse processo como um todo lá no começo? Cara, eu precisava fazer um tripé para que a loja tivesse um turnaround. O que é o tripé? Primeiro, escolher as pessoas corretas e colocar elas nas cadeiras corretas. Primeira coisa, cara, não são as melhores pessoas. São as pessoas corretas para cada lugar. Primeira coisa, então eu fiz aquilo. Segunda coisa, fazer com que aquelas pessoas boas se agarrassem nos processos que tinham já sido desenvolvidos pela franqueadora. E a terceira coisa era fazer o marketing. Então, cara, primeiro pessoas, processo e marketing. Né? Isso você fechava o ciclo. Então, Marcão, cara, para eu fazer, primeiro, para eu escolher as pessoas certas, eu precisava saber fazer, cara. Eu me julgava na época, hoje não tenho mais tanta habilidade, mas eu me julgava na época, se eu fosse me comparar com qualquer outro franqueado, eu sabia muito mais detalhes de operações do que qualquer outro franqueado. Às vezes até o franqueador se confunde e fala, não, cara, a operação é assim. Mas por quê? Eu entrei no negócio e falei assim, eu tenho que aprender a fazer. Então, a franqueadora me ensinou, lógico, não te dá uma prática tão forte, né? Mas eu ficava, mesmo com o cozinheiro lá, eu ia cozinhar de sopa. O cozinheiro estava lá, cara. Eu falava assim, cara, deixa eu cozinhar, eu preciso aprender, preciso ganhar prática. Eu ia cozinhar de sopa, eu ia fazer um frango empanado, eu fazia entrega, eu fazia atendimento, eu fazia tudo. Por isso que eu falei no começo, eu trabalhava 14, 15 horas por dia. Porque eu fazia tudo. Por quê? Para eu cobrar, cara, eu precisava saber fazer. E aí, quando o funcionário fazia errado, ele já sabia que eu sabia. Quando ele fazia, cara, não, é assim, é assado. Cara, tá no manual, tem que fazer assim. Cara, não, eu sei, mas tudo bem. Não tentava nem me enrolar, porque ele sabia que eu sabia mais que ele. Então, é fundamental. E toda vez que eu começo um processo novo, vou te dar um exemplo. Um outro exemplo, quando a gente começou a expansão aqui no Chefinhos, cara, eu já tinha uma estrutura muito grande de escritório, porque eu trabalhava com as lojas, então eu já tinha escritório, uma estrutura grande. E até hoje eu faço eu faço isso. Quem faz a venda? Eu faço a venda. Eu tenho um comercial aqui, mas vira e mexe e fala assim, deixa que esse lead passe por SDR, fala, esse lead eu vou fazer a venda. Porque eu quero sentir o que o comercial tá fazendo. Porque eu senti a dor do comercial. Cara, eu desço muito, mas muito para a operação. Putz, Matheus, mas não daria certo se você não tivesse feito isso? Não, talvez daria. Mas, cara, para mim foi muito mais fácil ficar na operação, entender a operação a fundo, ter chegado onde cheguei até hoje. Para mim foi essencial, cara. Eu sempre pedi tudo. Sensacional, sensacional. Bom, Matheus, depois dessa, foi uma aula, né, sobre empreender, sobre franquia, uma história de vida incrível. Parabéns. Obrigado por estar com a gente, né, se disponibilizar. Imagino o quanto a tua hora é concorrida. E é isso, cara. Só posso te agradecer. Fico muito grato. Acredito que terei que te chamar mais vezes. Não sei como é que vai estar a sua agenda, mas para aprender mais, para não ficar... É sempre importante, o tempo vai passando, a gente vai se reinventando como empreendedor, né? A tua cabeça de empreender com 25 anos não é a mesma com 40 e não será a mesma com 50, mas só posso te agradecer. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, parabéns pela sua história. Marcão, eu que agradeço muito e pode me chamar quantas vezes for preciso que eu venho com o maior prazer do mundo, cara. Perfeito. Esse foi mais um... Opa!
Vai ter que cortar, hein, diretora? Esse foi mais um episódio do Você Empresário. Muito obrigado a você. Deixa aí o seu like, compartilhe e vamos para a próxima. Só